Existe um horário que a maioria das pessoas ignora, um momento em que o mundo ainda está em silêncio, onde as distrações não começaram, onde a mente ainda não foi bombardeada por preocupações, notificações e responsabilidades. E é exatamente nesse horário que muitos dos maiores homens espirituais da história encontraram a sua força, a sua clareza e a sua conexão mais profunda com Deus. Que entre esses homens está John Wesley, alguém que não apenas pregava sobre disciplina espiritual, mas vivia isso de forma intensa, prática e inegociável. Alguém que acordava antes do nascer do sol, muitas vezes por volta das 4 da manhã, não porque era fácil, não porque era confortável, mas porque entendia algo que poucos entendem hoje, que a madrugada não é apenas um horário, é um ambiente espiritual estratégico, um espaço onde o silêncio externo ajuda a organizar o caos interno, um momento onde você não está reagindo ao dia, mas se preparando para dominá-lo. E talvez você esteja pensando agora que isso não é para você, que sua rotina é corrida, que você já acorda cansado, que não tem disciplina suficiente. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza. John Wesley também enfrentava cansaço, também tinha uma rotina intensa, também lidava com desafios constantes. Mas ainda assim ele escolhia acordar cedo, porque entendeu que aquilo que você prioriza revela aquilo que você realmente valoriza, e ele valorizava sua conexão com Deus acima do conforto momentâneo. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida espiritual. O problema não é acordar cedo. O problema é o que você faz antes de dormir. O problema não é a falta de tempo, é a falta de preparação, porque ninguém acorda bem de madrugada por acaso. Isso é construído na noite anterior. Isso é decidido horas antes. Isso é preparado de forma intencional. E aqui começa o primeiro passo prático que você precisa aplicar hoje. Se você quer viver o poder da oração de madrugada, você precisa começar organizando a sua noite. Isso significa reduzir estímulos antes de dormir, evitar excesso de tela, diminuir o ritmo mental, preparar seu ambiente. Porque quanto mais agitada está sua mente à noite, mais difícil será acordar cedo com clareza, e isso não é apenas espiritual. É também físico e mental. É um alinhamento completo do seu corpo com a sua decisão. Então, antes de pensar em acordar às 4, comece pensando em como você vai dormir melhor, porque uma madrugada forte começa com uma noite bem preparada. E aqui entra algo extremamente prático e poderoso. Define um horário fixo para acordar. Não negocie com o despertador. Não dê espaço para a mente criar desculpas. Quando ele tocar, levante sem pensar demais. Porque quanto mais você pensa, mais você negocia. E quanto mais você negocia, mais você perde. Disciplina não nasce da vontade. Nasce da decisão repetida todos os dias. Agora imagina esse momento. O despertador toca, o mundo ainda está escuro. Tudo ao redor está em silêncio. E nesse exato instante, você tem duas escolhas: voltar a dormir ou levantar e entrar em um momento que pode transformar o seu dia e talvez até a sua vida. E é exatamente aqui que a maioria perde, não porque não quer crescer espiritualmente, mas porque não está disposto a vencer o desconforto inicial. E deixa eu te dizer com clareza: os primeiros minutos são os mais difíceis, mas também são os mais decisivos. Levanta, lava o rosto. Desperta o corpo, não fique na cama, porque a cama puxa você de volta. Cria um pequeno ritual que sinalize para o seu cérebro que o dia começou. Isso pode parecer simples, mas é extremamente poderoso, porque o corpo precisa acompanhar a decisão espiritual, e quando isso acontece, tudo flui melhor. Agora você entra no momento mais importante, a oração. Mas não comece falando. Começa se posicionando. Fica em silêncio por alguns instantes, respira fundo, desacelera. Reconhece que você está diante de Deus. Porque oração não é só palavras, é consciência, é presença, é conexão. E quando você começa assim, tudo muda, porque você sai do automático e entra em um encontro real. E aqui vai um guia prático simples.
poderoso baseado em princípios que marcaram a vida de John Wesley. Divide esse tempo em 3 movimentos. Primeiro, entrega. Fala com Deus tudo o que está no seu coração, sem filtro, sem religiosidade, apenas seja verdadeiro. Segundo, silêncio depois de falar. Permanece em silêncio por alguns minutos. Isso é algo que poucos fazem, mas que transforma completamente a profundidade da oração, porque é nesse espaço que sua mente se alinha, que seu coração desacelera, que você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Terceiro, direção. Termina pedindo orientação para o seu dia, entregando suas decisões, seus caminhos, suas preocupações, criando um alinhamento entre sua vida e a vontade de Deus. Isso não precisa ser longo no início. Pode começar com 10 minutos, mas precisa ser constante, porque o segredo não está na quantidade, está na frequência. É melhor 10 minutos todos os dias do que 1 hora uma vez por semana, porque é a repetição que constrói profundidade, é a constância que gera transformação. E aqui está algo que você precisa entender profundamente. Você não vai sentir vontade todos os dias. Vai ter manhãs difíceis. Vai ter dias em que você vai estar cansado. Vai ter momentos em que a oração vai parecer vazia. E é exatamente nesses dias que você cresce de verdade, porque você está treinando sua disciplina. Você está fortalecendo sua decisão. Você está provando para si mesmo que não depende de emoção para permanecer. E existe algo poderoso nisso. Quando você vence a si mesmo logo pela manhã, o resto do dia muda. Suas decisões ficam mais firmes, sua mente fica mais clara, suas emoções ficam mais equilibradas. Porque você começou o dia alinhado, você não está reagindo ao mundo. Você está conduzindo sua vida com consciência. Agora deixa eu te mostrar algo que quase ninguém fala. A oração de madrugada não transforma apenas o seu momento com Deus. Ela transforma sua identidade. Você começa a se ver como alguém disciplinado, alguém consistente, alguém que cumpre o que decide, e isso se reflete em todas as áreas da sua vida. Não só espiritual, mas também pessoal, profissional e emocional. E aqui vai um ponto-chave para você não desistir. Crie um mínimo inegociável. Mesmo nos dias mais difíceis, faça pelo menos 5 minutos, porque isso mantém o hábito vivo, isso mantém o fluxo, isso impede que você quebre a sequência. E quando você mantém a sequência, você mantém a identidade, e quando você mantém a identidade, você permanece no caminho. E, se possível, registra sua caminhada, marca os dias que você conseguiu, acompanha seu progresso, porque isso gera consciência, gera motivação, gera responsabilidade, que ajuda você a perceber o quanto está evoluindo ao longo do tempo. Agora eu quero falar diretamente com você. Se existe um desejo dentro de você de crescer espiritualmente, de ter mais paz, mais clareza, mais direção, então essa pode ser a decisão que vai mudar tudo. Começar a orar de madrugada não é sobre religião, é sobre posicionamento, é sobre prioridade, é sobre escolher o que realmente importa. Então faz o seguinte: decide hoje o horário que você vai acordar. Prepara sua noite, define seu mínimo e começa amanhã. Não espera o momento perfeito, porque ele não vai chegar. Começa mesmo sem vontade. Começa mesmo com dificuldade. Começa imperfeito, mas começa, porque é no início imperfeito que nasce uma disciplina poderosa. E escreve aqui nos comentários 4H eu começo. Porque quando você declara, você se posiciona. E quando você se posiciona, você fortalece sua decisão. E isso aumenta muito suas chances de permanecer. Se essa mensagem te despertou, te confrontou ou te deu direção prática, então deixa o teu like, se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar apenas motivação, mas estratégias reais para construir uma vida espiritual forte, consistente e transformadora. E lembra disso, não é sobre sentir, é sobre decidir, não é sobre facilidade, é sobre propósito. Porque aquilo que você faz
Madrugada pode definir completamente quem você se torna durante o dia e ao longo da sua vida. Agora existe um ponto que a maioria ignora completamente, e é exatamente aqui que muitos começam a falhar mesmo depois de decidir. Acordar de madrugada, porque levantar cedo não é o segredo completo. O verdadeiro segredo está em como você sustenta essa prática ao longo dos dias, das semanas, dos momentos difíceis, porque disciplina não é aquilo que você faz uma vez com intensidade. Disciplina é aquilo que você repete mesmo quando não tem vontade nenhuma. E foi exatamente isso que marcou a vida de John Wesley. Não foi apenas o fato de acordar cedo, mas a consistência inabalável com que ele fazia isso, independentemente do cansaço, das viagens, das pressões, das responsabilidades. Ele mantinha o compromisso, e isso é o que você precisa desenvolver, se realmente quer viver esse nível de profundidade espiritual. Presta atenção nisso com muito cuidado, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a disciplina. O maior erro das pessoas é depender da motivação. Elas esperam sentir vontade, esperam estar inspiradas, esperam que tudo esteja alinhado. Mas a verdade é que isso raramente acontece. E quando você depende disso, você se torna instável. Você começa forte e para rápido. Você se empolga e depois desiste. E isso cria um ciclo de frustração que faz você acreditar que não consegue, quando na verdade o problema não é você, é o método que você está usando. Então grava isso na sua mente. Você não precisa de motivação. Você precisa de estrutura. Você precisa de um sistema que funcione mesmo quando você não está bem, mesmo quando está cansado, mesmo quando não sente nada. E aqui está um dos ensinamentos mais práticos que você pode aplicar hoje. Crie um ambiente que facilite a sua disciplina, porque quanto mais difícil for começar, maiores são as chances de você desistir. Deixa tudo preparado na noite anterior. Separa o lugar onde você vai orar. Deixa a Bíblia acessível. Define se vai usar um caderno, um app ou apenas o silêncio. Elimina o máximo de decisões possíveis da manhã, porque cada decisão que você precisa tomar ao acordar aumenta a chance de você voltar para a cama. Disciplina forte nasce de decisões simples e antecipadas. Que agora entra algo extremamente poderoso que quase ninguém pratica. Associa a sua oração de madrugada a um gatilho fixo, algo que acontece sempre antes dela. Pode ser o som do despertador, pode ser levantar e já ir direto para um lugar específico, pode ser uma frase que você fala mentalmente, algo como "eu levanto porque isso define quem eu estou me tornando". Isso cria um padrão mental. Isso reduz a resistência. Isso transforma a decisão em hábito automático. E existe um outro nível que você precisa alcançar se quiser realmente avançar. Você precisa aprender a vencer o momento crítico, que são os primeiros 5 minutos depois que o despertador toca. Esse é o campo de batalha real. Não é durante a oração, não é durante o dia. É nesse pequeno espaço de tempo que tudo se decide. E aqui vai uma estratégia simples e extremamente eficaz. Não negocie, não pense, apenas levante imediatamente, porque pensar abre espaço para desculpas, e desculpas alimentam a desistência. E deixa eu te falar algo com total honestidade. Vai ser difícil no começo. Seu corpo vai resistir, sua mente vai reclamar, você vai querer desistir. Mas isso não significa que você não consegue. Isso significa que você está quebrando um padrão antigo. Você está criando uma nova identidade. E toda mudança de identidade exige desconforto no início. Agora imagina isso. Enquanto a maioria das pessoas ainda está dormindo, você está de pé, em silêncio, buscando direção, alinhando sua mente, fortalecendo sua fé. Isso cria uma vantagem invisível, uma força interna que ninguém vê, mas que se manifesta ao longo do dia em forma de clareza, foco, equilíbrio e decisão. E isso não é teoria, isso é prática, isso é resultado de quem realmente vive esse tipo de disciplina. E aqui está um ensinamento profundo que você precisa entender. A oração de madrugada
não é apenas um hábito espiritual, ela é um treino mental. Você está treinando sua capacidade de fazer o que precisa, ser feito mesmo quando não quer. Você está fortalecendo sua autodisciplina e isso impacta todas as áreas da sua vida, porque uma mente disciplinada não funciona só na oração, ela funciona em tudo. Agora vamos aprofundar ainda mais no momento da oração, porque não basta estar acordado. Você precisa saber o que fazer nesse tempo para que ele realmente seja transformador. E aqui entra um modelo extremamente prático que pode elevar completamente sua experiência. Começa com gratidão. Mesmo que você não sinta vontade, começa agradecendo, porque a gratidão reposiciona sua mente, tira o foco dos problemas e coloca naquilo que já foi feito. Isso muda seu estado emocional rapidamente. Depois entra em entrega. Fala com Deus sobre suas preocupações, suas ansiedades, seus medos, tudo aquilo que pesa dentro de você. Não tenta impressionar. Não usa palavras bonitas, apenas seja real. Porque é na sinceridade que a conexão acontece de verdade. Em seguida entra no silêncio novamente. E aqui está um ponto que poucos valorizam. O silêncio não é vazio. O silêncio é onde sua mente se organiza, onde sua alma desacelera, onde você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas no barulho do dia a dia. Aprende a ficar alguns minutos sem falar, apenas presente, apenas consciente, apenas ali. E finaliza com direção, entrega o seu dia, suas decisões, seus planos. Pede sabedoria, pede clareza, pede força para agir corretamente. Porque oração não é fuga da realidade. Oração é preparação para viver a realidade da forma certa. Agora deixa eu te dar um dos conselhos mais importantes de todos. Não tente ser perfeito. Tente ser constante. Porque o perfeccionismo destrói a disciplina. Ele faz você acreditar que precisa fazer tudo perfeito. E quando você não consegue, você desiste, mas a consistência constrói algo muito mais poderoso. Que ela cria continuidade. Ela cria profundidade, ela cria transformação real ao longo do tempo. E aqui entra algo que pode garantir que você não abandone esse hábito. Cria um compromisso público ou pessoal. Pode ser escrever, pode ser comentar, pode ser compartilhar com alguém. Porque quando você torna sua decisão visível, você aumenta o nível de responsabilidade e responsabilidade fortalece a disciplina. E se um dia você falhar, não transforma isso em desistência, transforma em aprendizado. Analisa o que aconteceu, ajusta o que for necessário e volta no dia seguinte. Porque o que destrói a maioria das pessoas não é falhar, é parar depois de falhar. E você não precisa cair nesse erro. Agora eu quero que você entenda algo muito profundo. A vida que você quer viver exige uma versão sua mais disciplinada, mais consciente, mais comprometida. E essa versão não aparece do nada. Ela é construída através de pequenas decisões diárias, e acordar de madrugada para orar é uma dessas decisões que moldam quem você está se tornando. Então decide hoje não apenas tentar, mas se comprometer de verdade. Prepara sua noite, define seu horário, cria seu ambiente, estabelece seu mínimo, vence os primeiros minutos e entra nesse processo com mentalidade de longo prazo, porque isso não é sobre alguns dias, isso é sobre uma nova forma de viver. E comenta aqui embaixo, eu vou permanecer, porque essa decisão precisa ser firme, precisa ser clara, precisa ser assumida. E quando você escreve, você fortalece isso dentro de você. Se esse conteúdo está te ajudando, está te despertando. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender não só a começar, mas a continuar, não só a se motivar, mas a se disciplinar. E isso é o que realmente transforma uma vida. E nunca esquece disso. O segredo não está na madrugada em si. O segredo está na pessoa que você se torna quando decide não negociar com aquilo que realmente importa. Porque é isso que vai definir seus resultados, sua paz, sua clareza e o seu crescimento ao longo do tempo.